Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mulher Pode, um espaço para que as mulheres, as lideranças femininas do PL, do Partido Liberal, possam falar sobre as suas experiências, contar suas histórias, para que a gente possa conhecer também um pouco dos bastidores da política. E nessa nova temporada, nós estamos inaugurando quadros novos, né, para tornar mais dinâmico esse nosso bate-papo, o nosso podcast, e também para conhecer um pouco mais da pessoa, né, da política que nos representa. Hoje eu tenho a honra de bater um papo aqui com a Valéria Bolsonaro, deputada estadual, segundo mandato, uma atuação em todo o estado, posicionamentos firmes, posicionamentos ideológicos também, porque nós estamos defendendo o lado certo da história contra esse governo que está aí, mas também posicionamentos relacionados ao estado de São Paulo, às atuações nas cidades que a Valéria representa. Valéria Bolsonaro, o sobrenome é dela mesmo, né? Porque muitas pessoas, né, utilizam ou utilizaram em alguns momentos o sobrenome autorizado pela família Bolsonaro, mas o seu é o seu sobrenome, né, Valéria? Eu sou casada com um primo do nosso presidente, do nosso sempre presidente. Isso então, aí. é o sobrenome no documento. Isso mesmo. Essa é a pergunta que eu mais respondo. Eu já comecei com essa pergunta, porque as pessoas perguntam: você é irmã, você é prima, você é parente? Tudo. Ou então emprestou o nome. Mas é Bolsonaro mesmo, seu nome? É Bolsonaro. Mas você é parente? Eu sou casada com... É um primo. Aí a coisa muda. Nossa, que legal, eu também acho. Isso aí. Valéria, hoje nós vamos mostrar para você quadros para você responder. Porque a gente criou aqui um bate-papo, que esse programa, essa conversa aqui dura 40, 45 minutos, mas para tornar mais dinâmico, a gente fez aí, está estreando, né, já entrevistamos outras deputadas também, e agora a Valéria, porque nós temos 5 representantes na Assembleia, 5 mulheres na Alesp representando o PL Mulher. Exato. E são fortes, são mulheres corajosas e muito atuantes. Nosso primeiro quadro é perguntas que nenhum brasileiro quer responder. Vamos ver se a Valéria... ela vai responder, porque ela está aqui conversando com a gente, significa que ela vai responder. Valéria, deputada, qual foi o maior preconceito que você enfrentou por ser mulher na política? Nossa Senhora. É muito engraçado. Eu vou abrir aqui uma listinha imensa. E tem uma história muito recente. Eu estive como secretária da Mulher no estado de São Paulo. E eu fui convidada para ir no Rio Grande do Sul para falar sobre as políticas públicas que nós estávamos desenvolvendo aqui no estado de São Paulo. E foi muito interessante, porque foi numa mesa, tinham várias deputadas de vários estados, Amapá, Bahia, Acre, e tinha do Rio Grande do Sul, tinha de Vitória do Espírito Santo. O governador do Rio Grande do Sul estava presente e o seu chefe de gabinete sentado e a gente ali. E aí começou, porque eu sofro preconceito, eu porque sou preta e sou discriminada, eu porque sou LGBT e sou discriminada. Aí o governador falou, eu sou o único governador assumidamente gay, também sofro preconceito. Falei, dá licença que eu também sofro preconceito? Aí todo mundo ficou assim, porque não tinha os prismas na mesa. Eu falei, também sofro preconceito, bullying, não tenho direito à fala, sou interrompida, muitas vezes não consigo subir no palco. Aí todo mundo ficou assim. Falei, dentro da secretaria, várias instituições que se dizem defender as mulheres, trabalhar com as mulheres, rejeitam trabalhar com a Secretaria do Estado de São Paulo por conta do meu nome. Aí todo mundo olhou e falou assim, mas qual é o seu nome? Eu falei, Valéria Bolsonaro. Acabou a conversa, todo mundo começou a almoçar, murchou. Você vê, defendem as mulheres desde que sejam as mulheres da extrema esquerda. Exatamente. Agora, todo tipo de preconceito como mulher, dentro, as assembleias são muito, né, a grande maioria são homens, a gente chega, e quando eu cheguei, eu tinha acabado de sair da sala de aula, eu cheguei, você sente o olhar, né, que o pessoal te olha meio assim, com aquele olhar de, coitada, tá chegando agora, mas tudo isso, Rosana, eu acho que vale de gás pra gente,
de gás, de incentivo, vamos mostrar experiência, como né, que a coisa funciona, também. o que nós viemos fazer aqui, esse é o nosso trabalho. E assim como você que veio crescendo, a votação, eu também, nosso trabalho vai crescendo e as pessoas começam... Você teve 54 mil votos na primeira e 130? 131 na segunda. Na segunda. Sinal de que, se a primeira vez foi eleita por causa do nome, ou pela aposta, ou pela esperança, a segunda vez, né, a reeleição, que é a mais difícil, foi reeleita pelo trabalho. Né? Pelo trabalho. Exatamente. Isso é mais gratificante ainda. Nem né? Agora, deputada, você tomou alguma decisão que você se arrependeu? Várias. Pode contar uma pra gente? Olha, eu acho que isso é lição para qualquer político. Confiar muito cegamente. Nas pessoas? Nas pessoas. Não faça isso. Principalmente quem está perto de você ou quem vem trabalhar com você. Não faça isso. Você pode se arrepender amargamente. Por que será que há tanta traição na política? Boa pergunta. E normalmente é de quem está mais próximo de você. Eu tive um problema seríssimo, pago um preço alto hoje por conta disso. De uma grande traição que eu sofri, porque eu entrei muito inocente, sem conhecer, tinha medo por conta do meu sobrenome, de que alguma coisa pudesse acontecer. Acabei confiando cegamente e tive uma decepção, uma traição absurda. Então, assim, eu aprendi com um político mais antigo da minha cidade que falou assim: na política, você confia e confere. Olha. É assim que você consegue. Mais uma frase para eu incorporar no meu caderninho. Tem uma que eu incorporei desde o começo, que eu não entendi na época que ele falou para mim. Era um político experiente, tinha sido deputado várias vezes e tal. Falou assim: você está preparada para ser política? Eu falei: tô, conheço minha região, tô 25 anos de trabalho como jornalista. Ele falou: não é isso que eu perguntei. Você está preparada para o ambiente político? Porque ser político, estar na política é dormir com a traição e acordar com a ingratidão. Aí eu olhei para ele. Nossa, adorei! Eu vou anotar no meu, você anota no seu. Dormir com a traição e acordar com a ingratidão. Com a ingratidão. É verdade. Porque é justamente isso, né? Quando você sofre essa decepção, você vê justamente... Porque quando você confia cegamente numa pessoa, você espera que, no mínimo, ela seja grata à sua confiança. É o mínimo, né? Mas é o ser humano, isso é do ser humano, né? Porque dentro das famílias também, às vezes acontece isso. Mas eu acho que casas. A política, ela estimula mais, né? Porque é um ambiente onde todos almejam, talvez, o posto que você alcançou. É o muito cargo complicado. Que você tem gera, né, inveja em quem está e que não sabe, só vem as coisas boas, não sabem quantas vezes, né, você fica sem dormir, você chora, você se frustra. Os perrengues ninguém quer saber. Porque não consegue, quer defender, acredita numa causa ou precisa... saber se posicionar ou saber fechar os olhos para alguma coisa que você não gostou e não pode bater de frente, porque ainda não é a hora. Né? E as pessoas... Jogo de cintura. Isso é muito intenso na política, né, Valéria? Você tem que aprender a ter um jogo de cintura muito grande. E você tem que aprender a justamente conseguir manter a sua saúde mental, porque isso afeta a gente de uma forma absurda. Então, você tem que ter manter a sua saúde mental e conseguir manter, principalmente, a sua comunicação corporal, que é o mais importante, que eu fui estudar isso, Rosana. Eu fui estudar comunicação corporal. É importantíssimo. Que é você conseguir ler porque a pessoa... corpo fala antes de você, Exato. né? Exato. E aí você consegue ver se a pessoa... qual é a intenção atrás daquilo que a pessoa está falando, daquelas palavras que ela tem ali. Fazer a leitura. O corpo dela fala se ela está falando a verdade, se ela está tentando te manipular, se ela está... Tudo isso eu fui estudar muito para nunca mais deixar acontecer o que aconteceu comigo. Olha só. Porque é terrível. No começo da minha vida política, assim, até antes de entrar, eu tinha muito esse problema.
Quando eu ia falar com algum político, sabe aquele momento que você quer saber qual partido que você vai? Tem toda aquela negociação, né? Sim, Falar, vai para esse sim. partido, é melhor. Né? Eu ia conversar com os políticos e às vezes a gente fica lá esperando, né? E aí eu ficava lá, eu ia me encolhendo. O sofá parecia imenso. E a mulher tem muito isso, né? É muito emotiva, ela absorve, o homem acho que disfarça mais. A sensibilidade feminina é muito grande. Isso. Aí entra na minha área. Eu sou bióloga e a biologia explica isso. Nós temos uma sensibilidade muito grande, nós temos uma sensibilidade que consegue pegar energias do ambiente, e isso mexe com a gente. Né? A autoestima também, a mulher tem um problema sério com a autoestima. Se nós tivéssemos se preocupa com a imagem, 1/3 da autoestima que os homens têm, ia ser uma maravilha. Mas você sabe, Valéria, que a preocupação nossa com a imagem é importante na política, porque a mulher, ela fica muito preocupada com o que o filho vai pensar dela, com o que o pai vai falar. Então, a mulher... Já está provado estatisticamente que ela se envolve muito menos nas coisas erradas da política, porque a mulher cuida da imagem. Fala, e da família, Exato, do exemplo dela como família. É, isso mesmo. Então ela tem, imagina, você tem 2 meninos, eu tenho 2 meninas. Então a preocupação que eu tenho, e aí é que eu falo para você, quando eu entrei, a minha grande preocupação por não conhecer esse mundo era justamente isso. O que podia acontecer? Que imagem eu ia passar para as minhas filhas, para o meu marido? A minha preocupação é muito grande. O sobrenome é igual do nosso sempre presidente? Mas é o sobrenome do meu marido antes de qualquer coisa. Meu marido tem uma família, ele também. Então, tudo isso nós temos conosco. Eu sou professora. Eu trabalhei com crianças da educação infantil, de 6º a 9º, do EJA. Eu dei aula para liberdade assistida também. Então, assim, você tem uma imagem, você tem os seus valores que você não quer que ninguém, de forma alguma, duvide disso. Então, nós temos essa preocupação muito forte, muito enraizada. Por quê? Porque a base da família, embora a esquerda não goste de família, como é que eles colocaram na latinha, família conservadora, mas não tem gosta gente, no discurso. Porque tem gente que casou no final de semana, igual a família conservadora. O discurso né? É um e a prática então, é outra. Assim, tudo isso a gente tem conosco, né? E nós fazemos tudo ao mesmo tempo, né? Não é porque a gente está no plenário que a gente não sabe o que está acontecendo em casa, com o cachorro, com o marido, com as filhas. É tudo ao mesmo tempo. A mulher, ela tem. Já o homem, não. O homem, ele funciona exatamente como eu falo, de caixinha. Ele abre a caixinha do trabalho, as outras caixinhas estão fechadas. Então, assim, são situações, são organismos totalmente, cérebros totalmente diferentes, constituição cerebral totalmente diferente. Isso aí. Agora vamos trazer um pouco para polarizar, para a questão política. Né? A gente já tricotou sobre a mulher, sobre traição, como a mulher sente na política. Agora vamos falar de polarização. Para você, a polarização atrapalha ou ela posiciona? Rosana, eu vou ser muito honesta com você. Eu acho que todo extremismo é ruim. Todo extremismo é ruim, porque a população não consegue entender isso. Mas o nosso posicionamento tem que ser firme. Então, eu acredito que a direita, ela não polariza absolutamente nada. Quem traz esse jogo... O ódio do... Né, o amor, o ódio do amor. Como é que fala? Ai, que saudade. Tem uma frase que eles colocaram lá que eles são o governo do amor. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão deixando as pessoas deficientes visuais sem livro didático. Nunca aconteceu isso em 40 anos. E falam tanto da defesa. As mulheres, as instituições, eu vi isso na secretaria. As instituições que se colocam como defesa da mulher, estamos aqui trabalhando para a mulher. Beleza, vamos trabalhar com a Secretaria da Mulher? Ai, vamos, olha, meu nome é Valéria Bolsonaro. Não, então não. Ué, que defesa da mulher é essa?
Você está defendendo a mulher ou você está defendendo só o sobrenome? Só uma parte das mulheres, você entendeu? As que pensam igual então, assim, a eles. Eles têm uma polarização muito forte. A educação também. Sim. Ou a educação é do jeito deles, ou não existe educação. Olha, um monte de faculdade que foi aberto na gestão do senhor digníssimo presidente da República. Olha o resultado agora, que foi nas provas lá de medicina. Olha a desgraceira que está acontecendo. Despreparo total. Né? Você entendeu? Então, assim, quem traz, nós, conservadores, nós sempre mantivemos a nossa mesma batidinha. Nós queremos a nossa família bem, nós queremos os nossos filhos encaminhados, nós queremos um mundo que seja, que traga dignidade para todo mundo. Nós nunca saímos dessa posição. Eles são posicionamentos claros. São né? claros. Trabalho. E conservar. Por isso que somos conservadores. São conservados há muitos anos. Nós não temos nada contra absolutamente ninguém. Eu não tenho problema nenhum. Se é LGBT, se não é. Não me interessa. O que me interessa é o seguinte: dentro das escolas, vocês não vão querer colocar a filosofia de vocês. Não vai. Eu não quero saber se você é homo, é trans, sei lá o que você é. Não me interessa a sua vida, sua opção sexual. A mim não faz diferença nenhuma. Agora, dentro de escola, você não vai falar sobre isso. Você não vai usar da inocência das nossas crianças para colocar o que você acha que é correto. Você não vai. Então, aí que eles... Olha, como é radical. Não, eu não sou radical. Existe uma diferença entre posicionamento e radicalismo. Escola não é lugar disso. Isso é coisa da família. É a família que vai conversar, vai discutir, vai falar qual que é o rumo que vai ser levado. Não dentro da escola. Não é professor que vai ditar. Hoje, acabei de receber no meu e-mail uma denúncia de uma mãe que recebeu a menina de 12 anos, trouxe para casa um gibi falando, porque eu sou gay, porque você tem que sair do armário, porque não sei o quê. Por que isso está dentro da sala de aula? Fala para mim. Isso traz que tipo de conhecimento para os nossos alunos? Isso é uma coisa que tem que ser discutida na sociedade. Não, e você rouba da família o direito de conduzir a sua família com os valores que você acredita. Você tira o direito do pai e da mãe. Não existe isso. A família que tem que formar, né? A escola informa, né? Exato, lá dentro. Eu falo e eu deixo a esquerda quer me pegar pelo pescoço, porque eu sou bióloga. Vamos falar de ciência? Vamos falar de ciência. Eu sou bióloga. Eu dei aula de aparelho reprodutor dentro das escolas. E eu nunca ousei passar do limite da ciência, da formação. E eles ficam aí fazendo palhaçada, pregando, fazendo graça dentro da sala de aula. Falo, para! Eu fiquei dentro da sala de aula há 32 anos. Não vem vocês com os especialistas da educação. Olha a desgraça que está a nossa educação. O resultado fala por si. Pelo amor de Deus. Vamos pôr um quadro agora, fato, narrativa ou depende. Então, eu vou falar frases para você, deputada, e aí você vai falar para a gente aqui se você considera que isso é um fato, uma narrativa ou meio a meio, né? Depende. Políticas conservadoras prejudicam as minorias? Imagina, de jeito nenhum. Narrativa baixa, rasa, sem nenhum fundamento. Acabamos de falar isso. Narrativa baixa e rasa. Absolutamente. E sem base nenhuma. Governos de direita priorizam elites e ignoram as políticas sociais. Narrativa? Se o governo de direita prioriza a elite, por que os bancos, banqueiros, estão tudo lá do lado do presidente? Junto com os filhos dele, com todo mundo, o Banco Master, está tudo lá junto com a turminha dele. Eles são de direita? Eu construiria essa frase assim, olha, governos de esquerda
eles criam uma espécie de assistencialismo para criar uma dependência permanente, né? E aí não deixa a pessoa se desenvolver e ter autonomia para não depender desse assistencialismo. A educação da esquerda, ela é o quê? Uma educação que deixa a criança e o jovem sem nenhum tipo de desenvolvimento. Sem nenhum tipo de desenvolvimento. Inclusive, sem saber ler e escrever. Sem alfabetização, que é o básico. Por quê? Porque a criança, quando aprende a ler e escrever, ela começa a ter compreensão de texto. Para eles é um perigo. Compreender o texto, compreender uma fala, para eles é um perigo. Como é que eles vão pregar as narrativas deles? O voto ideológico é mais forte do que o voto por entregas ou propostas? É narrativa isso? Para mim é narrativa. Acho que o trabalho, e hoje, mais do que nunca, isso aqui trouxe uma mudança imensa, porque o voto antigamente era totalmente ideológico e mostrou aí a desgraça da esquerda. Mulheres ainda são silenciadas no debate público ou em definições políticas? Ainda são, mas eu tenho cá a minha responsabilidade e de chamar a nossa mulherada, entendeu? Porque são silenciadas, mas quando são silenciadas, de vez de levantar, se encolhe. Então a gente precisa estar junto, a gente precisa dar mão, a gente precisa... Infelizmente, eu enxergo ainda na política uma competição entre as mulheres. De vez de dar mão, compete e não apoia. Então, a sociedade civil precisa também começar a enxergar isso de uma outra forma. Eu atribuo muito isso também a uma questão cultural. Nos ensinaram dessa forma, né? Sim. E a mulher precisa desconstruir isso na cabeça dela. Exato. Porque se a mulher observar a cooperação também existe entre as mulheres. Quando uma mulher está triste, é uma amiga sempre que vai lá ajudar, né? Exato. Que vai lá, a mulher se abre, é difícil ela se abrir, ela se abre com uma amiga, e a mulher apoia, fala, não, fulana está precisando de ajuda. Mas quando entra essa questão da quando ela entra em destaque, quando uma mulher entra em destaque, as outras mulheres, de vez de apoiar, elas começam a criar. E é isso que eu falo, é nesse ponto que eu chego. As mulheres precisam entender que juntas nós conseguimos. Se a gente ficar separando, que é a filosofia da esquerda, qual que é? Separar para conseguir governar, né? Tudo em minorias. Todas as minorias para poder, enquanto as minorias ficam brigando, eles estão aqui em cima fazendo o que eles querem. Então, eu acho que as mulheres ainda precisam ter essa visão, enxergar. Se aquela mulher tem destaque, vamos lá, vamos ajudar, vamos levar... Vamos nos inspirar, né? Também e vamos levar o caminho que ela já percorreu. Exato, e vamos levar para outras mulheres. Quem sabe a gente encontra outras que possam ter o mesmo destaque e vamos levar também. Então, eu acho que a gente ainda precisa mudar essa cultura da competição, competição da mulher, que é o bullying, né? Já ouviu falar no bullying? Que é o bullying, que é o woman bullying. É o bullying específico. Tem estudo, eu tenho uma amiga que faz um estudo sobre isso, ela fala que é uma coisa, e é uma coisa violenta. Precisamos mudar. Vamos mudar. As redes sociais vão decidir a próxima eleição? Fato, verdade ou depende? Olha, as redes sociais vieram para ajudar... Fato, narrativa ou depende? As redes sociais, eu acho que depende. Eu acho que depende, porque as redes sociais vieram e trouxeram assim, uma transformação muito grande para a nossa vida política, para tudo. Eu lembro que quando o primeiro projeto de lei, quando eu entrei na Lesp em 2019, foi de um deputado mais antigo, que o projeto de lei era proibir filmagens e fotografias dentro do plenário. Aí eu falei, mas por quê? Você não quer que a caverna do Batman seja olhada?
Entendeu? Então, assim, quando não tinha rede social, você sabia o nome de todos os ministros? Você sabia o que estava acontecendo? A gente conseguia entender as coisas que estavam acontecendo? Isso a gente deve ao Bolsonaro. Com toda certeza. descortinou, né? Com mostrou toda certeza. Os bastidores, o sistema como age. Foi ele que mostrou e botou ali na mão de todo mundo a sujeira da política. Os brasileiros passaram a conhecer mais sobre a política e se interessar mais sobre a política, porque ele tem um jeito todo peculiar, né, de mostrar de uma forma fácil. Não, fala dele, né? Só Jesus. Vamos pôr aqui um outro quadro que é Bate-Papo com a Direita. Então, vamos conversar aqui em algumas frases ou algumas perguntas para você discorrer. Primeira pergunta, como você lida com ataques na internet? Olha, dependendo do ataque, eu ignoro simplesmente, ou quando eu vejo, eu recebi outro dia, eu fiz uma postagem, entrou um homem e falou assim, a senhorita, tá falando que foi do carnaval, a senhorita, por que a senhorita não devolve o seu salário, os seus auxílios, o seu não sei o quê para os cofres públicos, já que a senhora é uma deputada? Eu falei, esse aqui merece a minha atenção. E aí eu comecei a falar, olha, a sua falta de informação é grande, deputado estadual não tem auxílio, o senhor está vendo como falta OSPB? A matéria de OSPB poderia ter ajudado muito, senhor, porque a organização social e política do Brasil era descrita ali, e hoje ninguém sabe qual é a diferença de um senador, de um prefeito, de um deputado federal, estadual, porque falta essa matéria. Então, veja bem, conheça melhor as coisas. O meu trabalho com pessoas com deficiência, combate ao câncer, tráfico humano. Então, conheça melhor o meu trabalho, depois o senhor vem aqui falar, menina, virou meu amigo. Então, assim, dependendo você explica, porque a informação muitas vezes chega toda truncada. Exato. E cada um que recebe aumenta. Exato. Quando eu fui questionada também, as próprias pessoas do meu entorno, ali, parentes, ali questionando, quer dizer que você tem X R$1.000 por mês para poder... Eu falei, peraí, olha como é que é a verba parlamentar. Ela acontece assim, primeiro você gasta o recurso com aluguel, com divulgação, com combustível. Aí depois você é ressarcido, mas desde que siga todo, né, o critério ali, desde que preste conta. Sabe o que me perguntaram? Mas com o segundo mandato você já recebe aposentadoria, né? Isso, perguntam também direto isso para mim. Falam, você vai se aposentar, já tem 2 mandatos? Eu falei, onde você leu isso? Exato! Onde você leu? Vou me aposentar pelo INSS, como todo mundo. É bem Mas a gente carrega isso, né? Exatamente. E até mesmo quem está de fora e é próximo, às vezes também acredita. Fala, olha, às vezes eu demoro 60 dias para receber o reembolso de uma nota. Então, é diferente. Fala, mas você tem 100 mil para... Eu falo, são contratações, é que eles somam. Não, ninguém... Tem que ter assessor, tem que ter advogado para fazer projeto de lei, para nos auxiliar, tem que ter assessor para estar nas cidades. Aqui no estado de São Paulo são 645 municípios que a gente tem que atender. Um mandato, ele é que nem uma empresa. Exato. Ele precisa funcionar. Ele tem que ser administrado. Senão aquele que não gasta nada e também não entrega nada, está dando um prejuízo louco para a população. Você concorda? Não faz nada. Como é que você ajuda um hospital, uma entidade? Na época da pandemia, eu ajudei muitas entidades que estavam fechando as portas, que cuidavam de pessoas com deficiência, porque essas entidades, normalmente, elas vivem o quê? É pizza, é bingo, é chá da tarde, não sei o quê. Para poder sobreviver. E foi tudo fechado por conta da pandemia. Então, é aquilo, depende da resposta. Agora, se é uma resposta muito agressiva, se é ofensiva, você nem dá bola. A gente tem um critério também, assim, xingou, aí a gente bloqueia. Porque não está disposto a ouvir uma resposta. Ele está só se manifestando. Aí, se é xingamento, as pessoas que são minhas seguidoras não são obrigadas a ver aquilo ali, né? Aquele xingamento. Exatamente. Uma pergunta bem, assim, né, filosófica até. Qual a primeira coisa que você faria caso fosse eleita presidente da República?
mas eu posso fazer sem precisar de levar para o Congresso. E aí a esquerda faz um decreto. Se eu pudesse fazer um decreto hoje, com tudo isso que eu estou vendo, com a frente parlamentar que eu tenho, porque eu estudei, eu fui atrás e estou buscando castração química para todo e qualquer estuprador, para todo e qualquer Câmara já aprovou traficante de pessoas, de crianças, de tudo isso, porque é só assim que a gente vai brecar. Não é uma pessoa que estupra uma criança, um bebê, que tipo de socialização ele vai ter dentro de uma cadeia? Vai ressocializar o quê? Uma pessoa dessa não tem ressocialização. Uma pessoa dessa, na minha visão, não é nem humana. Então, assim, esse tipo tem algumas situações que são muito graves e precisam ter soluções tão graves quanto. Na altura. Vamos colocar o quadro 4, que é Bandeira da Semana. A deputada já falou um pouco sobre a questão que foi do carnaval, que a gente viu ali o ridículo e a hipocrisia de uma situação. Discurso para fora um e o discurso que interessa ao outro. Não foi campanha antecipada. Você colocou a sua latinha de coisa? Lógico! Mas é lógico! Na hora que eu vi o negócio lá no pessoal, porque eu juro por Deus, eu respeitei a minha sanidade mental e não assisti na televisão. Entendeu? Não assisti na televisão. Mas aí eu não assisto mais TV já faz bastante tempo. E eu, como jornalista, falar uma coisa dessa, mas é verdade. Não. A gente se informa pela internet. Eu estava na internet, TV comecei aberta. A ver as latinhas. Aí eu fui saber o que era, liguei pro pessoal do. Eu quero uma latinha! Coloquei meus cachorros na latinha. Eu também fiz a Lola na latinha. A minha cachorra. E foi muito bem aceita. E sou família conservadora, tenho minhas filhas, tenho o maior orgulho das minhas filhas, da forma que elas foram criadas. As meninas, as mulheres, né? Porque minhas filhas já estão... Menina, minha filha mais velha fez 30 anos. Olha só. Deus. E a minha mais nova agora, meu bebezinho vai fazer 24. Então já são mulheres independentes, trabalham. E eu falo que eu tenho o maior orgulho de ver as minhas filhas entram num ônibus e dão licença para uma grávida, para uma pessoa mais velha. Elas não colocam fone de ouvido e fingem-se de morta no celular para não dar lugar para uma pessoa idosa. Elas falam obrigado, elas pedem desculpa, elas falam com licença, sabe? Coisas que hoje, na juventude, você não está enxergando, na adolescência, você não está vendo isso. Essa violência que tem entre os jovens, essa situação absurda nos jogos para criança. E aí eu chamo a sociedade de novo. Pai e mãe que não está acompanhando criança no celular e no computador. O que ela está consumindo. O que está acontecendo, gente? Presta atenção, isso é muito grave. É muito sério. Então, assim, nós precisamos desse apoio da família. É a família que faz isso, não tem quem faça. É a família, ela é ali dentro de casa todo dia. Desde a hora que sai do berço, que começa a falar, que começa a andar. É isso, educar dá trabalho muito. Falar não para a criança dá trabalho. Exato. E é repetição. Algumas vezes o meu marido questionava, falava, mas você já falou 30 vezes. Eu falei, é a nossa missão. Falar 30, 40, 50, porque uma hora entra na cabeça. Exato. Né? Ainda mais quando é bebê, criancinha, é uma esponja, né? Vai assimilando. Sim, e os limites que você tem que começar a colocar. Ai, meu filho, não pode frustrar, eu tenho medo. Eu vi recentemente uma criança dando um piti por causa do celular que foi tirado dela. Você viu Eu vi. Gritando, mas assim, saindo fora de si totalmente, né? Sabe? É o que eu falo. Qual é o limite? Ela não tinha limite para ela estar chegando numa situação daquelas. Né? Rosana, eu saí, eu já sou aposentada da escola, fiquei 32 anos em sala de aula, me aposentei. Mas quando eu saí, na educação infantil, eu já estava assistindo isso.
Mães que dentro de casa a criança não recebe um não, ela come a hora que ela quer, ela come o que ela quer, do jeito que ela quer, aonde ela quer. Gente, isso não existe. A criança não tem Isso sim é uma violência contra a criança. Neurologicamente falando, a criança de 2 anos ela não está preparada para responder para a mãe: ai, o que você quer comer? O que você quer? Aonde você quer sentar? A criança não tem esse parâmetro. Ela vai falar instintivamente. Instinto, e aí? Ai, não pode falar não, porque o especialista em educação falou. Ai, gente, você me desculpa, você me perdoa, mas as minhas filhas foram criadas na educação positiva. Você vai fazer agora ou daqui 2 segundos? Que quem manda aqui sou eu, o adulto responsável para te ensinar, sou eu. A criança precisa dessa proteção, né? Dessa segurança. Né? Você concorda? Quem vai ensinar a criança a falar, a andar, é a mãe, a família. E para ela começar a ter esse parâmetro, ela precisa de adultos responsáveis ao lado dela. Se não acontece o que aconteceu, agora voltando a falar de adolescente, do cachorro orelha. Do cachorro. Essa crueldade que aconteceu. Eu sou autora de um projeto que inclui no ECA a internação, que é o mínimo, né, que pode acontecer com uma adolescente, porque eu me lembro que eu vi uma entrevista de um juiz que falava que não estava previsto no ECA nenhum tipo de punição para quem maltrata animal. É engraçado, né? 16 anos, que é o como é que fala? A coisa penal lá que a gente quer que mexa. A maioridade. Maioridade penal. Isso. Não pode menos de 16 anos, porque a criança não tem discernimento. Mas um adulto de 35 pode ter um relacionamento marital com uma menina de 12 anos. Aí ela consentiu. Aí ela tem. Parece que voltou atrás. Agora então, eu pergunto, aí essa criança de 12 anos, para isso a criança tem discernimento. Agora, para matar, para fazer maldade, para roubar, aí não tem. Quer dizer, é o que a gente fala da esquerda. Eu gostei muito da fala do nosso pré-candidato senador, Flávio Bolsonaro, a respeito disso, que é a favor da redução da maioridade penal, e ele usou uma frase que acho que a sociedade entende na hora. Fala, quem tem idade para matar, tem idade para ser responsabilizado pelo que fez. Sofrer a consequência. Exatamente. Agora, é o que eu falo, a esquerda ela vem com uma narrativa ridícula. Agora, você viu que eram 3 desembargadores, né? 2 homens foram a favor e a única mulher foi contra. Interessante, né? Será que a sociedade está enxergando isso? Acho que dá para colocar mais um quadro aqui antes da gente encerrar. Tá muito boa a nossa conversa, Valéria. O quadro é Mito ou Verdade sobre Você. Agora é sobre você. Ai, meu Deus. Vamos lá, já está o quadro aqui, passando a bandeira da semana para esse outro aqui, que é Mito ou Verdade sobre Você. Então, vou começar aqui. Primeira pergunta para Valéria Bolsonaro. Você já pensou em largar a política? Sinceramente, não. Eu acho que eu me encontrei dentro da política. Eu falo, desde que eu entrei, eu falei que o poder que Deus me concedeu de poder ajudar tantas pessoas me traz uma realização e uma felicidade incomparável. Eu sou muito feliz com o trabalho que eu desenvolvo dentro da política. Muito bem. Você se considera uma mulher muito sensível? Não. Sinceramente. Calejada já tá calejada. Eu já tô. Já passei por tanta coisa que só Jesus. Não, já fui bastante, já fui mais. Agora eu já estou bem mais. Mas ela não perde a sensibilidade, porque eu tô aqui perto dela, eu vejo algumas causas que ela fala, algumas frases, o olho brilha. Então isso é importante a gente também não perder. Não, eu acho que eu tenho muito. Eu falo, a minha sensibilidade tá quando eu falo das minhas filhas, quando eu falo de um projeto que eu quero desenvolver. Eu tenho alguns projetos de vida que eu falo que eu vou morrer com 250 anos, porque eu vou conseguir fazer.
Isso sim me traz, mas o couro fica duro, né, Rosana? Sim. A gente apanha muito, não apanha? Sim. A gente Acho que apanha traz muito. um amadurecimento. Exato. E a gente já não se desespera Exato. com tantas coisas Exato. como no início, né? Exatamente. A política, de um modo duro, nos ensina a entender que aquilo passa. Exato. Aquilo passa. Exato. Não se desespera com ataques. A gente Já vai chorei dar muito. a volta. Eu também no começo. Já chorei muito, já me desesperei muito, achei que eu ia perder tudo, que eu não ia conseguir, mas hoje eu estou mais... Eu acho que a gente fica mais forte, mais dura, mais resistente, mais persistente e muito resiliente. Resiliente. Eu acho que essa é a palavra. A gente fica resiliente. Calma que vai. Não foi desse jeito? Nós vamos tentar desse. Não vai desse? Vai desse aqui. Não vai desse aqui? Vai. Eu falo que não é uma resposta que para mim é muito difícil. Falar não para mim, não assim, né? Mas eu posso fazer assim. Então eu não desisto. Agora, uma pergunta que você respondeu aí, que você já pensou em largar da polícia, você falou que nunca, eu já pensei tantas vezes. Jura? Tantas e tantas vezes. Não. Quando chegava em casa frustrado, eu falei, não. Aí meu marido falou, larga isso. Não, meu marido fala para mim. Que ele vê a gente sofrer. Não é para você. Eu falei, como não é para mim? Mas eu faço tão bem. Mas aí é que tá. A gente ajuda tanta gente. É nisso que eu me olha quantos pego. projetos a gente conseguiu. Aí, quando eu vejo que isso acontece, eu falo, não vou desistir, não. Exato. Porque se a gente desiste, a gente dá espaço para quem não presta. É o que eu né? falo. Tomar conta. Eu falo isso. Se a gente abrir mão, quem entrar vai fazer o que a gente está fazendo? Vai pensar como a gente pensa? Vai trazer o benefício que a gente está trazendo? Então, eu não posso abrir mão. Eu tenho que permanecer, porque eu estou fazendo bem, eu estou contribuindo, eu estou fazendo o bem para muitas pessoas. Então, isso, e na secretaria também, o feedback... Olha quantas mulheres foram alcançadas. O feedback que a gente tem é assim, fantástico de você ver as mulheres vindo te agradecer. Eu tive uma senhora de 70 e poucos anos, não lembro nem que cidade, que ela virou para mim e falou assim, eu nunca fiz uma mamografia. Ai, obrigado que você trouxe aqui. Então, assim, você vai desistir? Jamais. Isso mesmo. Olha, eu gostei muito do bate-papo. Bom astral demais. lá em cima. Posicionada, forte e inspiração para muitas mulheres que estão nos assistindo. Nossa. Obrigada pela conversa. Já teve um podcast que a Valéria contou a história dela. Esse aqui a gente já subiu de nível. Agora é para discutir o que as pessoas normalmente não falam das mulheres na política. Que você tenha sucesso aí na sua caminhada, para todos nós. Que 2026 seja um ano de mudança. Amém. Se Deus quiser, que a gente tome de volta os rumos do nosso país. Toda certeza. Caminho do desenvolvimento, de tudo que a gente acredita que é o melhor para o Brasil e para os brasileiros e para as nossas mulheres. Amém. Tá assim bom? seja para todas nós. Um beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada.